Bom, pessoal, agora para a gente entender melhor sobre as referências absolutas e referências relativas, eu criei essas duas estruturas aqui, tá? Para a gente ver melhor na prática o funcionamento delas. Mas antes, vamos voltar aqui nas aulas anteriores, só para a gente lembrar, né, que quando a gente fez aqui a automatização, tá, do formulário para exportação, né, para o banco de dados, a gente usou as referências absolutas, porque aqui no desenvolvedor a gente não assinalou esse recurso de referências relativas. Ou seja, quando você não assinala, né, você está usando as referências absolutas. Tá? Então lembra, né, que independentemente da minha célula, qual célula, né, estava a seleção, a macro, quando a gente executava, sempre funcionava aqui nessas três células. Né? Ou seja, se eu tivesse com a célula aqui, ó, selecionada, ela não funcionar nessas três células, né? Ela sempre funcionar aqui nas três células do formulário. Então isso já dá um bom exemplo, assim, uma noção de como é que funciona o uso da referência absoluta. Mas vamos ver aqui, ó, um detalhe mais a fundo, tá? E uma coisa também que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Porque muita gente no começo, tá, que tá aprendendo, se confundem as referências absolutas com as referências relativas por dois fatores, tá? Um é bem parecido com o outro. O primeiro é não perceber, né, não se atentar, né, em qual célula está a seleção, e o outro é basicamente parecido, é não se atentar na ordem, tá, desde o início da gravação da macro com a seleção de célula. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu vou usar a célula B1 aqui como referência nossa, tá? Então eu vou vir aqui na guia desenvolvedor, eu vou começar gravando aqui a minha macro. Eu vou colocar aqui como referência absoluta 1, certo? E agora que a macro está gravando, eu vou fazer a seleção aqui, ó, da célula 2, tá bem? E agora sim eu vou fazer as devidas formatações aqui da referência absolutas. Então eu vou colocar aqui no meio, em negrito, colocar como azul e a cor da fonte branco. Certo? Feito isso, eu vou parar a gravação, tá? E agora eu vou vir aqui na célula 7, por exemplo, e vamos aqui na nossa macro, tá? Na lista de macro criada, e vamos aqui o executar. E, ó, repara que a execução, né, da macro foi novamente aqui na célula 2. Isso porque, né, a gente selecionou depois da gravação, né? Depois que a gente iniciou a gravação da macro, a gente fez a seleção aqui na célula 2. Por isso que ela sempre vai voltar para cá e fazer essa formatação. Vamos fazer agora de outra maneira, tá? Mas antes vamos tirar aqui a formatação da célula 2. Aí uma coisa que é bom também vocês lembrarem, pessoal, é que quando vocês executam uma macro, essa modificação ela é permanente, tá? Você não pode desfazer com a tecla Ctrl Z. Então por isso que eu estou usando o pincelzinho aqui para refazer a formatação, tá? Porque a tecla Ctrl Z não funciona para quando você executa uma macro. Tá? Então vamos voltar aqui para nossa célula de referência, que é B1, aqui na guia desenvolvedor. Tá? Antes agora da gente iniciar a gravação da nossa macro, a gente vai clicar aqui na célula 2. Tá? E agora sim a gente vai começar a gravação da macro, com a célula 2 já selecionada. Feito isso, a gente vai colocar referência absoluta 2. Dá um OK aqui e vamos fazer as formatações. Certo? Agora vamos parar a gravação e temos aqui a nossa macro referência absoluta 2 gravada. Vamos fazer o mesmo processo, vamos clicar aqui na célula 7 e executar a nossa macro para ver o que acontece. A gente tem aqui a macro referência 2, vamos executar. E olha só, agora ela faz a formatação, ela executa na própria célula que a gente selecionou. Isso porque a gente fez a seleção antes, né, de começar a gravação. Então a macro não gravou nenhuma movimentação, nenhuma seleção de célula. Então por isso que ela só executa as formatações. Então a célula que você estiver selecionada é onde ela vai ser executada. Aqui novamente, ó, na célula 5, tá vendo? Então essas são as duas maneiras, tá, de você estar usando aí as referências absolutas. No nosso caso aqui, ó, nas aulas anteriores, em formulários, tá, a gente utilizou o método 1, né, das referências absolutas, porque primeiro a gente iniciou a gravação da macro e depois a gente fez a seleção aqui das três células do formulário. Então, novamente, independentemente da célula selecionada, a macro ia sempre voltar aqui, né, e fazer a execução nessas três células. Vamos voltar aqui e agora a gente vai ver sobre as referências relativas. Vamos usar a célula 2 aqui, tá, como referência, só para facilitar aqui o aprendizado. Então agora, pessoal, antes de iniciar aqui a gravação da macro, a gente vai ativar aqui o recurso referências relativas, tá? Agora sim, ó, ele fica destacado, isso quer dizer, né, que está ativado aqui referências relativas. Agora, antes de iniciar a gravação, aliás, vamos iniciar a gravação para seguir aqui o mesmo modelo, tá, das referências absolutas. Então vou renomear aqui para referência relativa a 1. Certo? E agora eu vou vir aqui, ó, na minha célula 4, porque é aqui que eu quero fazer primeiro as alterações. Vou colocar aqui essas alterações, as formatações, né? Feito isso, eu venho aqui e paro a gravação.
Agora eu vou querer executar essa macro na célula 6, tá? Então eu vou aqui abrir a minha macro, executar aqui, ó, a referência relativa on. Vamos executar. Mas antes de executar, pessoal, lembra que caso fosse a absoluta, ela ia voltar aqui na célula 4 para fazer essa formatação. Vamos ver o que acontece. Olha só, ela foi para a célula 8 e fez a formatação. Por que disso? Porque as referências relativas, ela começa a gravar até as suas movimentações de célula. Ou seja, ela gravou que você estava aqui na célula 2 e você fez a movimentação para a célula 4. Ou seja, você pulou 2 células. É a mesma coisa aqui, ó. Quando eu cliquei na célula 6 e executei a macro, ela primeiro pulou 2 células e gravou aqui na formatação. Ela fez exatamente o mesmo caminho que eu fiz, entendeu, pessoal? Então, essas são as principais diferenças entre as referências absolutas para as referências relativas. Então, só para recapitular, se você quer que a sua macro faça a modificação em uma célula fixa, você vai usar as referências absolutas. Se você quer que a sua macro grave até as suas movimentações de células, você vai usar referências relativas. Tá? Agora vamos para o método 2, tá? Da referências relativas, que vai ter o mesmo efeito que é o método 2 das referências absolutas. Então aqui, ó, vamos vir na célula 2, aqui em desenvolvedor, a gente vai começar a gravar a macro sem fazer nenhuma seleção, tá? Vou colocar aqui, ó, referência relativa 2. Vou fazer aqui as minhas formatações. Feito isso, eu volto aqui para a gravação. Certo? E agora eu vou querer executar essa macro aqui das formatações na célula 6. Abrindo aqui. Vou executar. E olha só, a macro fez a formatação na célula que já estava selecionada. Isso porque a gente não fez nenhuma seleção, né, depois que a gente iniciou a gravação da macro. Então, como vocês puderam perceber, independentemente, né, se tiver aqui como referência relativa ou absoluta, se você não fizer nenhuma seleção pós-gravação, ela sempre vai atuar na célula que estiver selecionada no momento. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então nas próximas aulas a gente vai ver muito mais a fundo, muito mais exemplo das referências absolutas e das relativas. O importante é que tenha ficado claro para vocês, tá, a diferença de conceito entre as duas, para não se confundirem. E eu espero, né, que com esse exemplo aqui tenha ficado claro para vocês.